Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no meu canal para postar mais um vídeo, tá? Hoje a gente vai falar de uma área mais específica dentro da fisioterapia, uma área que quase ninguém escuta falar, mas que é muito importante, muito essencial, e hoje a gente está tendo várias indicações dos otorrinos, né? A gente está trabalhando em conjunto para poder melhor associar esse tratamento. Então eu vou falar hoje sobre a fisioterapia vestibular, que nada mais é do que a reabilitação vestibular, certo? Que é um tratamento não invasivo que baseado em grupos, né, de exercícios personalizados, ou seja, exercícios específicos, né, conforme a necessidade do paciente. Então, esse conjunto de exercícios entra em comunhão, certo, com o uso de medicamentos, né, quando esses são indicados pelos profissionais, né, pelos médicos que estão assistindo o paciente. Modificações de hábito de vida e orientação alimentar, né, também ajuda nesse contexto em questão de comprimento de tratamento. E tem um objetivo, né? O objetivo principal com relação à fisioterapia vestibular de reduzir os sintomas, tá? Reduz bastante os sintomas relacionados à tontura e promove a recuperação do equilíbrio corporal, certo? E aí vocês vão chegar para mim e vão perguntar assim: Michel, eu sei o que é fisioterapia vestibular, mas para que serve? Por que é indicado? Para que é indicado? Para quem? Né? E em quais situações é indicada a fisioterapia vestibular? Bom, ela é indicada para pessoas, certo, com perturbações do equilíbrio corporal. Como a gente está falando de equilíbrio, né? Então as pessoas que têm esse déficit de equilíbrio é indicado. Ilusão de movimento, que é a falsa sensação que a pessoa tem de estar em movimento, tá bom? Sensação de instabilidade, flutuação ou oscilação, a própria vertigem crônica, que é a sensação rotatória de objetos ou si próprio, ou seja, como se a pessoa estivesse parada e tudo ao seu redor se movimentando, ou a pessoa tem a sensação de estar tudo parado e ela está em movimento, tá? Então, pacientes idosos, tá? Com alteração de equilíbrio, que apresenta quedas e desvio de marcha, tá? A questão da tontura em veículos em movimento também é importante, então é indicado para isso também. É, Pessoas que têm desconforto dentro de supermercados, shopping, locais com muito tumulto, muita aglomeração, tá? Aí vocês vão me perguntar, depois de saberem, né, o que é, para que é indicado e as situações de indicação, vocês chegam e falam: Michel, como é realizado? Como é realizada essa fisioterapia vestibular, né? Bom, para a realização da fisioterapia vestibular, é necessário que o paciente tenha indicação médica, tá? E, se possível, alguns exames que avaliam a função vestibular, tá? Otoneurológicos ou impulso cefálico, entre outros. E nós fisioterapeutas, assim como os otorrinos, alguns fonos, temos a percepção e a habilidade de fazer a avaliação do paciente e algumas manobras para identificar o real problema do paciente relacionado à parte da tontura, tá? Então a gente vai saber se o paciente tem uma vertigem, né, posicional ou uma hipofunção.
Então a gente vai saber isso na avaliação. Bom, sabendo disso, né? Fazendo-se saber disso, o tratamento, no caso, ele baseia-se em manobras de reabilitação, tá? São manobras específicas, como eu já havia falado lá em cima, lá atrás, né? Lá no início eu falei sobre essas manobras específicas, que são para a vertigem posicional paroxista benigna. Vocês vão escutar falar em VPPB, tá? É um dos diagnósticos relacionados a essa vertigem. E exercícios físicos direcionados e repetitivos, né? Selecionados de acordo com as queixas do paciente, que muitas das vezes podem ser enjoados, podem ser chatos, que alguns pacientes, né, até reclamam, parece uma rotina. Na verdade, acaba sendo uma rotina, porém, uma rotina boa, né? Não é uma rotina chata. Então, se você tem um grau de melhora, você tem uma evolução boa, você não acha nada enjoado. Torna-se enjoado a partir de um momento que você não vê resultado. Mas eu garanto, tá? Tem resultado. O resultado é real, é notável, tá bom? É notório também. Então, o que acontece? Você vai, procura o fisioterapeuta, pode vir com o diagnóstico, o encaminhamento do médico, os exames. Mesmo assim, nós iremos reavaliar, tá, o paciente e diagnosticar e bater um laudo com o outro para ver se está certinho, se está tudo certinho, tá? Então, sabendo-se qual é a patologia, a gente vai saber qual é a manobra específica para poder tratar desse paciente e os exercícios específicos relacionados ao equilíbrio, a marcha, tá bom? Então, por aí. A gente vai selecionando de acordo com as queixas do paciente e alteração, né, funcional. Os exercícios envolvem movimentos de cabeça, tá? Para um lado, para o outro, para cima, para baixo, as manobras específicas, movimentos com olhos, né? O tronco, e é imprescindível o acompanhamento do profissional em todo esse processo. Eu não indico, tá? Não aceito, não concordo que um profissional, terapeuta, né, passe um exercício, uma manobra específica para o paciente fazer longe, ou seja, fora do âmbito, fora da proximidade de um profissional como fisioterapeuta ou otorrino, tá? Mas quando se trata de fisioterapia vestibular, o fisioterapeuta é que tem que estar ao lado do paciente, conduzindo as manobras e prescrevendo esses exercícios. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar aqui no canal, perguntar, comentar, tá? Fiquem com Deus, até mais, até o próximo vídeo.